Quando criança, imaginávamos como seria o futuro, quais tecnologias poderíamos usufruir, até onde os computadores iriam chegar. Hoje, olhando em nossa volta, percebemos como foi rápida essa evolução. Todos os anos, dezenas de novos celulares são lançados no mercado, novos jogos e placas gráficas mais potentes. São tantas coisas que chega a ser quase impossível ficar por dentro de tudo. Mas você já parou para pensar sobre o que acontece com todos os eletrônicos velhos que não usamos mais? O celular, o computador, qualquer equipamento que leve você para esse mundo virtual, fica velho um dia e vira lixo. E o destino desses resíduos virou um desafio planetário. Segundo dados do Banco Mundial, o volume dele aumenta 3 vezes mais rápido do que o do lixo comum. No Brasil, geramos mais de 1,5 milhão de toneladas de lixo eletrônico por ano. E hoje, só 3% desse total é descartado corretamente. É muito pouco. O grande problema é que nós, consumidores, não sabemos como fazer o descarte correto. E é aí que entra o movimento Green. Green, que é a junção das palavras geek, que representa as pessoas conectadas, ligadas nas novidades tecnológicas, filmes, séries, com green, que representa a sustentabilidade e a responsabilidade com o meio ambiente. O movimento Green surgiu para conscientizar as pessoas sobre o descarte correto do lixo eletrônico, o e-lixo, envolvendo todas as pessoas que consomem e utilizam equipamentos eletrônicos. Para envolver tanta gente em torno de uma causa tão importante, em junho de 2017 realizamos na Bienal do Ibirapuera o Green Tech Show, a primeira edição do maior festival de tecnologia e sustentabilidade do Brasil. Amantes de jogos e tecnologia estão incentivando a redução de lixo eletrônico. Essa é a ideia do Green Tech Show, que vai até amanhã em São Paulo. Para eles, a fórmula é: mais tecnologia, menos lixo, igual a meio ambiente saudável. Em nossa primeira edição, arrecadamos 2,7 toneladas de lixo em 3 dias de evento, a maior arrecadação de lixo em um evento no Brasil. Em 2018, renovamos nosso compromisso com o meio ambiente e com a sociedade, estipulando uma nova meta de arrecadação, 10 toneladas. Este ano, com o apoio do governo de Mônaco e da Secretaria do Verde e Meio Ambiente, vamos deixar um legado para a cidade. 15 pontos de descarte de lixo públicos nos principais parques de São Paulo, patrocinado pela Green Electron, em parceria com a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo e apoio das escolas Saga, realizamos o torneio Green Intercolegial, o primeiro torneio de mobilização sobre o descarte correto do e-lixo. Mobilizamos mais de 100 mil alunos entre instituições públicas e privadas do Estado para fazer parte deste movimento. Alunos de 70 escolas públicas e particulares de toda a capital estão numa competição para ver quem arrecada mais lixo eletrônico e assim ajudar na conscientização do descarte certo de materiais eletrônicos, por exemplo. Olá, galera! Você acha que lixo eletrônico é um assunto muito complicado para falar com essa turminha aí? Quem sabe o que é lixo eletrônico? Mouse, pilha, celular. E não é só isso. Em parceria com o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e com a Green Electron, entidade da ABINE, o descarte do movimento Green, além de beneficiar o meio ambiente e estar alinhado com as práticas da indústria, também passou a contribuir com a inclusão digital em escolas públicas. E hoje estamos aqui para celebrar todos esses feitos, que só foram realizados com o apoio de nossos patrocinadores e parceiros. Sejam todos bem-vindos. Go Green! Então vamos receber ao palco agora a Letícia Penha da IBM Watson. Olá pessoal, boa tarde. Eu vou começar me apresentando. Sou a Letícia, eu trabalho na IBM há 5 anos, trabalho com desenvolvimento no laboratório de software aqui em São Paulo. Sou formada em ciência da computação e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre introdução à computação cognitiva, inteligência artificial e o Watson. Para começar, vou explicar um pouquinho o que é inteligência artificial. Acredito aqui que todo mundo já tenha ouvido falar sobre a inteligência artificial. E a inteligência artificial nada mais é do que a máquina simulando a capacidade do ser humano de raciocinar, tomar decisões, resolver problemas, interagir com o ser humano. E a inteligência artificial, ela não começou agora, o ano passado, recentemente. Ela já tem algum tempo. Agora aqui já tem se falado muito, né? Mas antes, a inteligência artificial ela é programada para executar exatamente aquilo que o programador desenvolveu para fazer. Então, ela só fazia aquilo que ela foi programada para fazer. E hoje em dia, não. Hoje em dia, a inteligência artificial
ela ensina a máquina, né? Os algoritmos, eles estão para ensinar a máquina a pensar, raciocinar, como se fosse uma cabeça de um bebê, que não tem conhecimento nenhum, e você vai colocando informação, e o computador ele vai aprendendo como se fosse um ser humano. Bom, a inteligência artificial ela está presente no nosso dia a dia mais do que a gente imagina. Esses são alguns exemplos clássicos que todo mundo praticamente tem acesso, tem contato. Um deles é o Gmail, que é o filtro de spam da nossa caixa de entrada. Então, vocês podem perceber que a cada dia menos a gente tem recebido e-mails indesejados na nossa caixa de entrada. Isso é feito através da inteligência artificial. Ela pega o comportamento humano, onde o seu comportamento de excluir determinados e-mails, então ela cria uma categoria para aquilo e ela já tira da sua caixa de entrada e já manda para a sua caixa de spam. Outro exemplo da própria Google, o tradutor. É inviável para uma empresa traduzir todas as palavras. Então, conforme a gente vai usando o Google Translate, ele vai aprendendo e vai melhorando cada vez mais. Outro exemplo, Netflix. Vocês podem perceber que quando a gente acessa o Netflix, a primeira tab que aparece para a gente são as sugestões, né? Sugeridos. E ele pega de acordo com o seu perfil, de acordo com o que você busca, de acordo com o que você gosta. Antigamente não era assim. Eu mesmo, quando eu criei a primeira conta no meu Netflix, eu cancelei, porque eu não conseguia encontrar nada do que eu gostava lá dentro. Hoje em dia já não. Hoje em dia eu não preciso ficar perdendo tempo procurando algum filme, uma série que eu goste. Já tenho sugeridos para mim. Então, isso é a inteligência artificial que faz. Outro exemplo, Airbnb. As empresas elas conseguem ter um relatório por perfil de usuário. Então, Airbnb, eles conseguem ter uma noção de qual lugar determinado mês é mais procurado, qual época os valores eles são mais baratos, mais caros, quais são as temporadas, os principais lugares de busca em que o pessoal procura. Então, com a inteligência artificial, eles conseguem se aproximar cada vez mais dos seus usuários. E a inteligência artificial ela é uma tendência digital. Mas o que é, né, uma tendência digital? Tendência digital nada mais é do que as empresas utilizarem de tecnologia para resolver problema, para obter os maiores lucros, maiores resultados, para se aproximar do seu cliente, né, do consumidor que está utilizando aquele produto. E aqui são alguns exemplos. Por exemplo, o Uber é a maior empresa de transporte do mundo e não tem nenhum carro. A Wikipédia, maior empresa de enciclopédia do mundo e não tem nenhum artigo publicado, não tem nenhum acervo publicado. Facebook, maior empresa que tem conteúdo do mundo e não tem nenhum conteúdo publicado. Então, essa é a tendência digital, né? E falando em informação, a gente tem, hoje em dia, em média, 2,5 quintilhões de bytes de dados não estruturados, que são gerados diariamente. Mas o que são esses dados não estruturados? Os dados não estruturados são dados que a gente tem aí, WhatsApp, Facebook, YouTube, pode ser imagem, pode ser mensagem, pode ser vídeo, que eles não estão numa planilha, não estão no banco de dados, não estão gerando informações para ninguém, são dados que ficam perdidos na nuvem. E esse número, ele tem aumentado cada vez mais. Comparativo a 8 anos atrás, para o que a gente está hoje, a gente cresceu muito. E pesquisas dizem que daqui 2 anos, 80% dos nossos dados vão ser produzidos, que vão ser não estruturados, e o número vai crescer cada vez mais. De 2,5 que a gente tem hoje, ele vai aumentar para 44 zettabytes daqui 2 anos. Daqui 2 anos é muito pouco. E a gente gera informação cada dia mais, esse número vai aumentando. E um dilema aí que as pessoas elas têm esse medo, né, que quando a gente fala de inteligência artificial,
As pessoas elas acham que a máquina está aí para roubar o trabalho humano ou para disputar, seja lá o que for. Mas não. A máquina está aqui para nos ajudar, para trabalhar junto com a gente. Um exemplo. A máquina ela se destaca em pontos em que o humano não se destaca. E o humano se destaca em pontos em que a máquina não se destaca. Um exemplo, eu preciso fazer um trabalho, um determinado assunto. O processo natural é eu acessar o Google, outra ferramenta de pesquisa, pesquisar sobre esse tema, sobre esse assunto, tem que ler artigo, pesquisar sobre ele, identificar o assunto que eu quero. Isso leva um tempo. Agora, imagina, comparado a uma máquina, quanto tempo ela levaria para fazer a mesma pesquisa, varrer a internet e me trazer exatamente o assunto que eu preciso. É muito mais rápido. Então, em questão de capacidade, em questão de performance, a máquina ela se sobressai com os humanos. Mas criatividade, por exemplo, compaixão, o humano se destaca. A máquina ela não consegue ter uma criatividade de criar alguma coisa do nada. O humano já consegue. Então, os dois eles estão aqui para trabalhar juntos, lado a lado, não é um concorrente do outro. Os sistemas de inteligência artificial, eles passam por vários processos, né? Um deles, primeiro, eles aprendem, né? Eles nunca deixam de aprender. Como eu falei, é como se fosse a cabeça de um bebê que está aprendendo, que você vai colocando, vai ensinando, ele vai aprendendo cada vez mais. Eles conseguem entender exatamente como os humanos eles conseguem. Eles conseguem interagir, então ele consegue falar com você, consegue te responder, interpretar o que você fala e conseguir te dar uma resposta com um nexo do que você está falando. E eles conseguem raciocinar, né? Que é gerar hipótese, fazer uma análise de resultado, te ajudar a emitir resultado, extrair ideias. E o que é, né, o IBM Watson? O IBM Watson é o sistema de inteligência artificial da IBM, onde a gente consegue fazer várias coisas com ele, desde fazer análise, relatório, desde você interagir com a máquina. E um exemplo clássico que eu gosto bastante é dessa foto. Essa foto foi a primeira vez que o Watson foi testado, em 2011. Foi feito um jogo nos Estados Unidos de perguntas e respostas. É um jogo famoso nos Estados Unidos, onde eles pegaram os dois campeões desse jogo e colocaram o Watson para competir com ele. E o Watson ganhou. Foi a primeira vez que o Watson foi testado. Mas o Watson ele não foi criado para fazer joguinho também, mas não só para isso. Muita gente acha que ele foi criado aí para fazer jogo, jogar xadrez, mas não é a ideia. A ideia é ajudar, seja na área da saúde, na área da educação, na área da indústria. Ele consegue trabalhar em várias áreas e de diferentes formas. Aqui são alguns serviços que o Watson tem disponível dentro da nossa plataforma de cloud. Tem desde a conversação, que é o diálogo, a parte de linguagem natural, de visualização, ele consegue identificar, por exemplo, numa imagem, o cachorro, ele consegue identificar o que é humano, ele consegue identificar tudo que tem dentro de uma imagem, então ele faz o reconhecimento visual. Tem a parte de translate, a parte de machine learning, enfim, tem N formas de você trabalhar com ele. Você consegue falar e ele consegue colocar em formato de texto o que você está falando. Ao contrário também, em formato de texto, você digita e ele fala o que você escreveu. Então, tem N formas de trabalhar com o Watson. Como as empresas utilizam o Watson? Utilizam, como eu falei, em diversas áreas. A gente tem projetos na área da saúde, na área de banco, na área da indústria, desde conversação, desde visual recognition, enfim. E aqui são alguns exemplos que eu falei. Ele consegue entender qualquer tipo de dado visual, ele consegue compreender qualquer texto e conteúdo do texto, não só as palavras, e ele consegue entender o contexto do que está falando.
Do áudio, ele consegue fazer a transcrição do áudio que você falou. E com emoções, ele também consegue ter uma análise de sentimento do que você está falando. Um exemplo, na Copa passada, a IBM fez um projeto, foi até divulgado publicamente. Ela fez um projeto com o pessoal da Copa do Mundo, onde ela varria o Twitter, Facebook por hashtag, e ela fazia uma análise de sentimento ao vivo de como o público, os torcedores estavam se sentindo em relação àquele jogo. Então, o Watson também consegue, ele consegue ter essa identificação de emoções. Alguns exemplos de caso de uso que já está no mercado, onde já foi divulgado. Da Pinacoteca. Da Pinacoteca foi feito ano passado, onde você consegue fazer perguntas sobre a obra e ele consegue te responder. Além de perguntas sobre o nome do pintor, que ano que foi feito, mas você podia fazer perguntas que não tivessem sentido. Por exemplo, eu estou com uma obra da Mona Lisa. Eu conseguia perguntar para ele o que o pintor estava pensando da direção que a Mona Lisa estava olhando. E ele te respondia. Então, não eram só perguntas exatas. Podia ser qualquer pergunta relacionada à obra que ele conseguia te responder. Então, era só você ir na Pinacoteca. Tinha um celular disponível para você já com o aplicativo do Watson instalado. Você colocava o fone e fazia perguntas e ele te respondia. Outro exemplo que também está no mercado, o Virtus, Manual Cognitivo. É um manual onde você consegue perguntar qualquer coisa relacionada ao seu carro e, ao invés de você ter que ficar folheando o manual, ele te responde. No exemplo, acendeu uma luz no meu painel. Eu sou uma negação para carro, não sei o que essa luz significa. Só pergunto e ele me responde e me fala o que eu tenho que fazer. Preciso trocar um pneu. Só perguntar como que eu faço para trocar um pneu e ele me ajuda, me responde e me ensina. E exemplos, né, que é do nosso meio, do meio geek. Ano passado, a IBM fez uma parceria com a Jovem Nerd, onde ela fazia análise dos coringas. Então, ela fez toda uma análise de todos os coringas que tinha, fazia uma análise de personalidade de cada coringa. Como ele se sentia em relação aos outros personagens, personalidade de cada um, o medo de cada um. E o outro projeto foi na Comic Con do ano passado. Ela fez uma parceria junto com a Comic Con e a Omelete, e ela participou do campeonato de cosplay que teve. Então, o Watson, ele era um jurado, ele fazia parte do júri. Ele pegava a imagem do personagem original e ele estava acompanhando ao vivo as apresentações, né, do cosplay, das fantasias, e ele fazia uma comparação da imagem do personagem que estava lá ao vivo na Comic Con com o personagem real. E ele dava uma nota com o que mais se aproximava. E funcionou, e foi bem legal, porque a nota dele valia como um voto de jurado. E aqui eu fiz um exemplo prático, né, para mostrar para vocês como que programa o Watson, mostrando como ele é simples de fazer. Qualquer um consegue fazer, que a IBM tem o IBM Cloud na versão Lite, que é para aprendizado, onde você consegue ter acesso a várias ferramentas do Watson, serviços do Watson. E eu vou mostrar um pouquinho o vídeo, por favor. Aqui, então, é o serviço do Watson na internet, no IBM Cloud. Nós temos as intenções do usuário, que nada mais é do que o usuário está querendo falar, do que está querendo dizer. Aqui, por exemplo, a intenção dele é iniciar uma conversa. Então, qualquer coisa que ele escrever dentro daquele contexto, o Watson vai entender que ele está querendo iniciar uma conversa. Esse outro exemplo é troca de produto. Então, qualquer coisa que ele escrever dentro desse contexto, o Watson vai entender que ele está querendo trocar um produto. Esse exemplo que eu fiz é de um e-commerce que vende bolsa, vende roupa, que é o exemplo que a gente tem no nosso dia a dia, né? Quem nunca comprou roupa, bolsa pela internet, sapato, etc. E aqui a gente tem as nossas entidades. As nossas entidades são os objetos que precisa para realizar aquelas intenções. Ou seja, eu tenho os meus produtos. Meus produtos eu tenho bolsa, sapato, etc.
E aí onde fica o diálogo, né? Onde é a conversa do Watson. Então, ele inicia com um bem-vindo, olá, como posso te ajudar? E eu vou programando as minhas intenções. Então, eu coloquei um oi, ele já entendeu que é o meu início de conversa, ele já respondeu, olá, como posso te ajudar? Qual a forma de pagamento? Ele entendeu que eu estou querendo dizer que a minha intenção é descobrir a forma de pagamento, então ele já me responde. Onde ficam as camisetas? Ele entendeu que a minha intenção é pegar a localização e a minha entidade é a camiseta, né, o produto. E ali, em outros casos, qualquer coisa que ele não entenda, que eu digite qualquer coisa, ele me dá respostas padrões, como eu não entendi, você pode repetir, escreva alguma coisa com contexto, você pode colocar o que você quiser. E aí eu integrei com o Facebook, que é muito simples, você também consegue fazer isso. Então, eu criei uma página no Facebook para venda, um exemplo qualquer, e integrei ele com o nosso IBM Cloud. Então, é o mesmo teste que eu fiz na nossa plataforma, eu fiz dentro do Facebook. Então, ele iniciou a conversa com um oi, ele perguntou a localização das camisetas, o mesmo exemplo que eu coloquei. Coloquei, eu posso trocar a roupa? Ó, ele identificou que a minha intenção era trocar aquele produto. Qual a forma de pagamento? Aí, o exemplo, eu coloquei onde ficam as carteiras. As carteiras eu não coloquei como uma entidade, como um objeto. Então, ele não entendeu. E ele escreveu, eu não entendi o que você quer dizer. Então, esse não entendi é onde você vai ensinando ele. Quando ele não entende uma determinada frase que você coloca, só você ensinar, programar, que ele vai conseguir depois, nos próximos testes, ele conseguir identificar aquilo. E o Watson, como eu falei, ele é uma cabeça de um bebê. Ele está aqui para aprender. Quanto mais você utilizar, quanto mais você ensinar ele, mais ele vai aprender, mais ele vai ser assertivo. E o exemplo que eu mostrei é um exemplo muito simples. Qualquer pessoa pode fazer, não precisa ter conhecimento, ser um expert de programação, porque as ferramentas do Watson elas são bem intuitivas, não precisa ser o expert, e está disponível no nosso IBM Cloud. Então, para teste, qualquer um pode ir lá, fazer seu cadastro, acessar. A IBM tem uma grande variedade de documentação para poder ensinar mesmo os usuários a conseguir fazer o Watson. E acredito que é isso. Meus contatos estão aqui. Caso vocês queiram mais informações, tirar algum tipo de dúvida, ou mandar sugestão, etc. É isso. Obrigada, pessoal.